Irmãos, eu gostaria, se você puder pegar a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, vai de carona com quem está do seu lado. É importante que você acompanhe essa leitura agora. 1 João, capítulo de número 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós estamos falando sobre Natal. O Natal nada mais é do que a vinda de Jesus. E a gente vai descobrir hoje por que Jesus veio. Ele veio com propósito. E a gente tem que descobrir por quê. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Amém? Misericórdia. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Peço para o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos do Teu Espírito agora. Que o nosso coração, Senhor, nessa noite seja uma terra fértil para a Tua palavra. Que a gente possa sair daqui, Senhor, com essa semente plantada no nosso coração de tal forma que possa frutificar e multiplicar 30, 60 e 100 por um. Abençoa, Senhor, esse dia, essa noite. Abençoa os nossos ouvidos e faz com que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém? Irmãos, as pessoas que vão experimentar o significado mais amplo do Natal, nessa terça e quarta-feira, terça, véspera e quarta, o dia de Natal propriamente dito, são as pessoas que sabem e entendem que existe algo neles que precisa ser destruído, que precisa ser eliminado. É verdade, como disse João no capítulo 3, versículo 17, na epístola, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mas ele salva o mundo destruindo. Como um médico que amputa um pé gangrenado ou extirpa um coração canceroso, o Senhor Jesus também vem, mas ele vem para destruir algo. Jesus disse em Marcos capítulo 2, versículo 17, não são os sãos, ou seja, não são aqueles que têm saúde que precisam de médico, mas aqueles que são doentes. Eu não vim chamar justos,
mas vim chamar pecadores. As únicas pessoas que entendem o Natal e abraçam o Natal são aquelas pessoas que se sentem doentes. São aquelas pessoas que sentem que precisam ter sua doença curada, destruída. A menos que você receba Jesus como destruidor na sua vida, você não pode recebê-lo como Salvador. Você tem que recebê-lo como destruidor em primeiro lugar. Então o ponto da mensagem nessa noite é tomado a partir de 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vamos repetir juntos esse versículo? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? O Natal é a celebração do aparecimento na terra do Filho eterno de Deus. E a razão para ele aparecer é destruir as obras do diabo. Então a razão do Natal é Deus tem como objetivo destruir alguma coisa. E aí eu quero trazer então 3 perguntas sobre a missão do Natal para a nossa vida, que eu quero tentar responder com relação a isso. Primeira pergunta, o que o Filho de Deus veio destruir? Segunda pergunta, como é que ele faz isso? Como que ele destrói? E terceira pergunta, como que a gente pode participar pessoalmente dessa vitória? Então a primeira pergunta, o que o Filho de Deus veio destruir? Se é uma pessoa inteligente, você sabe que está aí no versículo 8. Ele veio destruir o quê? As obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Quais são as obras do diabo? Então nós vamos trabalhar em termos de olhando desse versículo para fora dos outros versículos, para procurar entender o que é que João quer dizer e a palavra do Senhor quer dizer para a gente. O mais próximo da sentença é aqui no versículo 8, a primeira parte, e a sentença depois no versículo 9. O versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Em seguida, vem o nosso texto que o Filho de Deus veio para destruir o diabo, e depois o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então as obras do diabo são os pecados, certo? Primeiro, João diz que os pecados do diabo e aqueles que pecam são dele. Está bem claro isso. Então ele diz em seguida que Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio para acabar com essas obras. E em seguida diz ele que alguém que é nascido de Deus não comete pecado. Você não concorda então que as obras do diabo, que os filhos de Deus veio destruir os pecados? Certamente nós devemos colocar a palavra portanto no início do versículo 9, diz assim: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Portanto, alguém que é nascido de Deus não comete pecado. Quando as pessoas cometem pecado, é uma obra do diabo. Pastor, mas eu cometo pecado. Calma aí, já vamos chegar lá. Fique tranquilo. O trabalho do diabo é seduzir as pessoas para o pecado. Então, conta-se uma história que o diabo estava chorando na porta da igreja. E aí, um irmãozinho chegou lá e falou: ô diabo, o que você está chorando? Ele falou: é culpa dos irmãos da igreja. Porque todo pecado que eles cometem é minha culpa. Não é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ninguém tem responsabilidade própria. É tudo o diabo. Deixa eu dizer algo para você. O diabo lhe tenta, mas quem comete pecado somos nós. A função dele é tentar você. Agora, cair no pecado, quem é que cai? É você, meu querido. Sou eu. Então, o diabo, ele tenta sim. Agora, o Filho de Deus veio para destruir o pecado. O Filho de Deus não apenas vem para destruir o pecado, mas ele vem para aniquilar a culpa que o pecado traz sobre a gente. Por isso que a gente costuma dizer, quando a pessoa confessa o pecado: olha, se você confessou os seus pecados, eles estão perdoados em nome de Jesus. Porque além da destruição do pecado, existe também a destruição da culpa que o pecado gera no nosso coração. O inimigo do planeta rebelde é o pecado.
O vírus mortal que assola a nossa vida é o pecado. A força a ser destruída nesse mundo é o pecado. Então Natal é a invasão do território inimigo de Deus para resgatar um povo do diabo e destruir o pecado em suas vidas. O pecado é transgressão. Vamos dar uma olhada em outro texto para tentar definir as obras do diabo mais precisamente. Olha aí o versículo 4 comigo. Diz o texto assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. O que é a transgressão? É você passar de um lado para o outro. Ou seja, você transgrediu um limite. Você ultrapassou um limite. O limite foi estabelecido e você ultrapassou o limite. Então isso é a transgressão de um limite. Isso é o pecado. A iniquidade é a nossa inclinação para o pecado. É quando a gente se sente inclinado para fazer algo que vai contra a vontade de Deus. Então, a lei na mente de João aqui não é a Constituição. Fala assim, mas eu sou uma pessoa certinha, eu ando certinho, eu pago meus impostos em dia, eu sou uma pessoa que não rouba, não mata, não furta, eu sou uma pessoa que, olha, eu sou idôneo em todos os sentidos, amém, glória a Deus, parabéns para você. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está falando de Constituição, a Bíblia está dizendo que é a lei de Deus. E a lei de Deus é a expressão da vontade revelada de Deus para as suas criaturas. Se eu não cumpro a expressão da vontade dele revelada para mim, eu estou transgredindo a sua lei. Transgressão é eu viver como se as minhas ideias fossem superiores às ideias de Deus. Se os meus pensamentos fossem maiores do que os pensamentos de Deus. A transgressão diz o seguinte: Deus pode exigir isso, mas eu prefiro isso. A transgressão diz: Deus pode prometer isso, mas eu não quero isso. Transgressão substitui a lei de Deus com os meus desejos contrários. E torna-se uma lei para mim mesmo. Eu acho que é certo. E hoje isso é muito fácil. Nós vivemos o mundo da relatividade. Os filmes que mais chamam a atenção hoje são os filmes que são relativos. Por exemplo, você começa assistindo o filme, e então você tem uma ideia sobre aquele personagem principal, que com o decorrer do filme, a sua ideia vai mudando de aspecto. E você vê um assassino no começo, e você fica com ódio daquele assassino, mas no final ele se torna bonzinho, porque ele assassinou quem assassinou fulano, que era ciclano, que era amigo dele, e por aí vai. A nossa relatividade substitui a lei de Deus. E nós encontramos então meios para tentar justificar a nossa lei. As obras do diabo são pecado. O pecado é transgressão. E pecado é rebelião contra os direitos de Deus de governar sobre nós. A obra de Satanás é tentar fazer a gente rejeitar a autoridade de Deus na nossa vida. Para que a gente se torne dono do próprio nariz. Para que a gente ache que possa mandar a gente mesmo. Satanás trabalha para nutrir e cultivar o orgulho, que coloca os nossos desejos acima dos desejos de Deus. Essa é a iniquidade. Essa é a essência do pecado. É isso que o Filho de Deus veio destruir em você e em mim. Agora, como é que ele faz isso? Como é que Jesus destrói isso? O texto que a gente leu, ele dá duas respostas, e nós precisamos perguntar como esses dois estão relacionados um ao outro. Duas respostas da sua vinda e do novo nascimento. Em primeiro lugar, o versículo 8 diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, a forma como Cristo destrói o pecado é por ele aparecer, ou seja, por ele ter vindo a esse mundo. Por ele ter vindo a esse mundo e nascer em forma humana, ele vem então e destrói. Provavelmente, João tem em mente aqui não apenas a presença de Jesus nesse mundo, mas ele tem toda a história de Jesus. O nascer, o viver e o morrer. Ou seja, todo o processo do nascimento, do desenvolvimento do seu ministério, até a sua morte e sua ressurreição. E dessa forma, ele então destrói o pecado. A segunda resposta está no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Ou seja, o pecado é vencido. O trabalho do diabo é destruído quando uma pessoa nasce de Deus. Há duas maneiras das obras do diabo ser destruídas nesse texto.
Uma delas é a vinda do Filho de Deus e a outra é pelo novo nascimento. Agora, como é que esses dois são relacionados? Porque são os dois necessários e não apenas um. Podia ser só um. Não é suficiente somente o Filho de Deus ter vindo ao mundo, morrido pelos meus pecados e tudo. Só isso seria suficiente? Não. As pessoas devem ser nascidas de Deus. Caso contrário, as obras do diabo não são destruídas. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo na sua vida. E isso acontece quando você nasce de novo. Ambos são necessários. O que significa nascer de Deus? O que significa isso? Para responder isso, a gente precisa saber o que é isso. O versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Agora, qualquer um pode pecar. Qualquer um. Sem distinção, enquanto você está nessa terra aqui, você vai pecar, eu também. A gente não deve, mas a gente pode. O que significa o versículo 9? Quando João diz que uma pessoa nascida de Deus não pode pecar, nisso não significa que uma pessoa nascida de Deus tem novas necessidades, novos desejos. Ou seja, quando ela nasce de Deus, os seus desejos são cambiados, os seus desejos são mudados. Antes ela desejava uma coisa, mas quando ela nasce de Deus, os seus desejos eles são transformados mediante a palavra de Deus. Eles são mudados. Agora, você diz assim: pastor, mas eu conheço um fulano de tal, que ele disse que nasceu de novo, mas ele continua a mesma tranqueira. Bem, mas é que é o processo. Você há de convir comigo que a mudança de um desejo, ele não é do dia para a noite. Ele vem trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando no coração do camarada, ele vai fazendo a obra, ele vai cavando mais profundo, e cada vez mais que a gente busca, esses desejos eles vão sendo mudados de acordo com a palavra. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Imagine se a gente pegasse a Ana e Gabriele, e no primeiro dia que ela chegasse em casa, a primeira refeição que ela fosse tomar, fosse uma bela de uma feijoada. Você ia matar a criança. O que você tem que começar a dar para a criança? Leite. Não é? Nem água, é só leite. E vai por um tempo, depois passa a dar aguinha, suquinho, depois passa a dar papinha. E depois, quando ela tiver já com todo o seu interior formado, o seu intestino formado, seu estômago pronto, aí você começa a dar comida sólida. Ela talvez só coma feijoada daqui uns 2 anos. Com o cristão é a mesma coisa. É a mesma coisa. E a gente começa com leite, vai dando, até que ele seja uma pessoa formada em Cristo. Não adianta você querer exigir de alguém que nasceu hoje, um caráter formado de Cristo, de alguém que tem 30 anos de igreja. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na verdade, nós estamos num processo. Agora, olha só. Com o novo nascimento, algo novo vem à existência. Por isso, Paulo chama de nova criação lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que nasceu em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É o que Jeremias chama de novo coração, lá em Jeremias capítulo 24, versículo 7. É o que Ezequiel chama de novo espírito, em 36, versículo 26. Ser nascido de Deus significa que eu estou sendo mudado por Deus, para que o domínio do pecado seja quebrado na minha vida. Eu estou sendo mudado. Eu não cheguei à estatura de homem perfeito. Ninguém de nós chegamos à estatura de homem e de mulher perfeito. Nós estamos sendo mudados. Quando você achar que nada mais tem para ser mudado na sua vida, então a gente vai fazer uma oração boa para Deus recolher você. Deus pode levar, porque nada mais tem para ser mudado na vida dessa pessoa. Ele já está pronto, promove ele para a glória. Quem quer essa oração? Ninguém, está vendo? Agora, como que o pecado é quebrado, o domínio do pecado é quebrado na nossa vida? O versículo 9 diz que quando uma pessoa nasce de Deus, a semente de Deus permanece nele. É por isso que ele não pode pecar. A imagem é tomada a partir do nascimento do ser humano comum. O pai gera um filho, a semente do pai permanece na criança, algo do pai está na criança,
e Ele torna como Pai. O caráter de Deus é o oposto do pecado, por isso o Filho de Deus será como seu Pai, e Ele não será capaz de pecar. Agora, eu sei que isso soa para você, para os seus ouvidos, como se João estivesse ensinando a perfeição aqui. Ou seja, uma perfeição sem pecado. Mas há várias razões que nós sabemos que não é. Uma delas é que o verbo grego aqui de cometer pecado ou pecado, no versículo 9, implica uma ação contínua. Seria bem traduzido assim: ninguém que nasce de Deus continua a manter-se no pecado, porque a semente de Deus habita nele, e ele não pode se contentar em continuar pecando, porque ele é nascido de Deus. A razão mais óbvia, mesmo que você não souber o grego, sabemos que Jesus não está ensinando a perfeição, João não está ensinando a perfeição sem pecado, porque ele diz no capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então João vai tão longe, a ponto de dizer que é pecado você dizer que você é inocente, que você não tem cometido pecado nenhum. A vida cristã, irmãos, é andar na luz. Uma pessoa que é nascida de Deus, ela não se torna perfeita e sem pecado nessa vida. E ainda, ela não pode se contentar em continuar pecando. Então, como é que a gente descreve a vida cristã? 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus vai purificar a gente de todo pecado se andarmos na luz. Olha só que coisa interessante. Então, andar na luz é muito diferente do que andar no escuro. Mas isso não significa perfeição sem pecado. O versículo 7 ensina que se você andar na luz, você é limpo. Ou seja, você é perdoado, você é purificado dos pecados que você comete através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te limpa, é o sangue de Jesus que te purifica. Andar na luz não significa que você está sem pecado. Significa que você vê os seus pecados à luz de Deus. E você responde aos seus pecados da maneira que Deus responde. O versículo 9 é um paralelo com o versículo 7, e ele ensina isso. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, que corresponde ao se andarmos na luz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, que corresponde ao sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Uma pessoa que anda na luz, ela confessa o seu pecado. Isso significa que ele vê o pecado da maneira como Deus vê, e ele está de acordo com Deus. Ele odeia o pecado como Deus odeia. Ele está arrependido pelo pecado como Deus ensina ele. E ele se vira, e ele foge do pecado. Nosso problema é que a gente acaba invertendo as situações. A Bíblia diz que é para a gente fugir da tentação e para a gente resistir ao diabo. E a gente resiste ao diabo e tenta fugir. A gente resiste à tentação e tenta fugir do diabo. Nós fazemos o contrário. Na verdade, a palavra do Senhor nos ensina a forma correta. Quando o pecado é apontado na sua vida, a pessoa não se cerca com autojustiça, antes ela confessa, ela admite, ela se arrepende. Andar na luz significa ter os olhos abertos para a verdade de Deus. Andar na luz significa ter os olhos abertos sobre a realidade do pecado. Andar na luz significa ter os olhos abertos sobre Cristo. O novo nascimento é a obra soberana de Deus, em que Ele acende a luz no nosso coração, de modo que vemos as coisas da maneira como Ele vê, e fazemos as coisas da maneira como Ele faz. Vemos Deus em santidade, e quando a gente vê Deus em santidade, o pecado se torna tão horrível, que na verdade nós temos asco dele.
nós nos curvamos diante de Deus em adoração. Confessamos e abandonamos o pecado. Abraçamos a Cristo como nossa esperança. E enquanto andamos em que estado de espírito, ou seja, a luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E as obras do diabo são destruídas na nossa vida. E o propósito do Natal é cumprido. Como que a gente pode participar pessoalmente dessa vitória em Cristo? Deixe-me referir a mais um verso para a gente fechar com uma ilustração. 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que vence o mundo? Nossa fé. A maneira de participar pessoalmente na vitória de Cristo sobre o mundo e as obras do diabo é confiando, é acreditando que Ele é o próprio Filho de Deus, com tudo o que implica isso na minha vida. E sobre seu poder para trabalhar na minha vida. O Salmo 139 diz o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foi escrito cada um dos meus dias. Os dias que se formaram para mim, quando ainda nenhum deles havia. Isso significa que Ele prometeu trabalhar na minha vida. Todos os dias, para o meu bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: todas as coisas, veja bem, todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas elas. Sua misericórdia traz cada dia experiências que são 100 vezes mais valiosas do que qualquer tesouro que eu possa possuir. Deus projeta todos os meus dias para o meu fortalecimento e para a minha alegria. A batalha que eu enfrento todos os dias quando eu ponho o pé no chão é levantar-se de manhã e meditar sobre a verdade de que Deus planejou o dia inteiro com a sua graça, mesmo que a sua graça seja revelada em aflição ou tragédia. Essa é a batalha de todo dia. Meu encorajamento para você nesse Natal é que você creia no Filho de Deus, porque Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir os nossos pecados. Ele se manifestou para destruir as nossas iniquidades e a nossa rebelião. E o jeito que Ele fez isso foi morrer pelo nosso pecado, para nos dar uma oportunidade, e essa oportunidade chama-se novo nascimento. A nossa forma de participar dessa vitória é confiando nas promessas de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. A minha oração é que o Senhor abra os seus olhos para a sua glória e dê a fé necessária para que você possa nascer de novo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós confiamos na Tua palavra. E ela para nós, Senhor, é mais do que simplesmente um texto bonito. A Tua palavra para nós é a verdade. E esse texto que nós lemos hoje, Senhor, de que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo, nós tomamos posse disso na nossa vida. E nós estamos aqui hoje assumindo, Senhor, que cremos nessa palavra. Cremos nessa palavra que o Senhor fez isso, se manifestou para destruir as obras do diabo na nossa vida também. Senhor, eu quero orar e pedir, Deus, que o Senhor dê convicção para aqueles que ainda não nasceram de novo, para que possam entregar o seu coração ao Senhor. E o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, Senhor, nas suas vidas. Senhor, que o Senhor nos convença de que somos carentes do Senhor em todo o tempo e que precisamos do Senhor para suprir as nossas necessidades, a cada dia, a cada instante. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém?